Bem, vamos lá, galera. A gente vai fazer agora um pequeno vídeo, rapidamente, só para entender um pouquinho a independência do Haiti e as suas ligações com a questão da Revolução Francesa e, né, e o período napoleônico. Porque, na verdade, o que, que o Haiti era? Em 1492, os espanhóis chegaram nessa região e batizaram de Ilha Espanhola. 1492, isso é no século XV, nessa região da América Central. Depois dessa região surgiu dois países, a República Dominicana e o Haiti. Aí você pode ver e perguntar por que na República Dominicana se fala espanhol e no Haiti se fala francês. Basicamente por causa disso. Depois essa região, por ser uma região apesar de não ser economicamente tão forte, mas por ser uma região de transição na América Central, há uma disputa de vários grupos europeus por essa região, até que os franceses eles conquistam uma parte dessa região, né, que vai ter grandes conflitos com os espanhóis por causa disso, até que em 1697 os espanhóis reconheçam, né, a independência de uma parte dessa região das suas mãos para a mão dos franceses, né, que seria a ilha de São Domingos. A partir daí, a dominação dessa região vai pertencer, né, aos franceses. E com isso, os franceses vão principalmente, né, o açúcar, né, vai ser o grande produto dessa região, e outros produtos também agricultores, né, produtos agrícolas. E o que, que vai acontecer com isso? Vai ser trazido, né, um grande efetivo de escravos. O efetivo indígena que morava nessa região é totalmente devastado por doenças ou pela violência do colonizador, do espanhol e do francês que chega depois, né? E aí o que, que vai ter nessa população? 30% da população é a população branca europeia e o restante 70% da população desse novo país, que é dessa colônia ainda, né? É de negros africanos, né? E aí vai toda a história até que chega em 1791. E por que que aí sim entra um fator importante? Diante do que acontecia na França, né, dos direitos de igualdade, fraternidade e liberdade, né, 1791 a gente está entrando em pleno período de República Jacobina, o que que vai acontecer? Lá primeiro, logo na primeira Assembleia, já vai ser decretado o fim da escravidão na França, né? Mas eles vão entender que só na França, não nas colônias francesas. Depois, a gente vai ter, né, uma na República Jacobina, o fim dessa escravidão em todo o território francês e a igualdade da cidadania de todos os franceses espalhados, né, pelo planeta. E aí a gente vai ter o começo de várias rebeliões de escravos dentro da França, ou perdão, dentro do Haiti. E o que vai acontecer? Esses escravos vão começar fugindo para o campo com uma formação igual se fosse de quilombos, e depois desses levantes chegando nas cidades, incendiando os engenhos, incendiando as fazendas, destruindo tudo aquilo que era dos seus senhores. E aí vai ter a liderança de um François Dominique Toussaint Louverture. Esse cara vai ser extremamente importante porque ele vai montar um verdadeiro exército de ex-escravos, né, e de negros forros. Tanto é que vai ser chamados eles de jacobinos negros, porque alguns tinham até não só conhecimento, né, a capacidade intelectual muito boa, como também o preparo militar de enfrentamento. Tanto é que eles vão conseguir, de fato, transformar naquela região livre durante muito tempo. Até que, aí outro capítulo da relação com a França, em 1801, Napoleão Bonaparte, já sendo imperador francês, ele vai decretar intervenção nessa região, vai mandar tropas para lá, para que de novo coloquem a ordem e voltem à manutenção da antiga escravidão, né, dos escravos negros e a manutenção daquele grupo de elite francesa. Só que Napoleão vai ter vários confrontos, até que ele consegue vencer sim e prender o Toussaint. E ele vai levar ele para a França, onde ele vai morrer lá depois da sua condenação. Só que o sentimento de liberdade ele vai prevalecer muito forte, né, nesses ex-escravos, nesses negros que era a maioria da população, 70% da população do Haiti. E aí, em 1803, através de uma liderança de outro ex-escravo, Jean-Jacques Dessalines, ele vai ter, sim, de fato, uma revolta total, né, um levante total contra o poder francês, em que o Haiti vai conseguir a sua liberdade. E aí, em 1803, né, o Haiti se torna o primeiro país, né, independente da América
depois dos Estados Unidos, né? E o mais interessante, o Jean-Jacques Dessalines vai ser o primeiro governante também, né, do Haiti, esse ex-escravo. E a gente pode perguntar assim, então por que o Haiti hoje é o país mais pobre da América, de toda a América, de todo o continente americano? E a gente vê a situação que aconteceu nos últimos anos, de uma grande violência, guerras urbanas, de gangues, né? Teve a intervenção do Brasil, do próprio Estados Unidos, depois de um grande terremoto que teve no Haiti, uma população muito pobre. Poderia algumas pessoas com um sentimento, né, racista, né, falar da incapacidade desses grupos negros de governar, mas não é, na verdade, não é isso que acontece. Claro que o Haiti vai ter vários, né, governos corruptos, né, e a corrupção, isso aí não tem cor, né? É bom a gente salientar isso, porque a gente está falando aqui de uma questão racial, né? A gente está falando de uma questão de que esse é o primeiro país em que ex-escravos conseguem fazer um levante e tornar o país independente. Então, com essa condição, toda a América Latina e a América do Norte, né, a América Saxônica, claramente ela vai criar uma distância muito grande economicamente do Haiti. Se afasta politicamente desse país que surge. Por quê? Porque não quer que nos seus países aconteça a mesma coisa. Porque a gente está falando de uma comunidade americana de grande maioria escravocrata, né? Inclusive o Brasil nesse período. Então não interessa a esses países, né, sustentar na cabeça deles levantes de grupos escravos, transformando regiões em independentes, né? Então com isso o Haiti vai sofrer muito precariamente a sua economia, né, nesses primeiros momentos de independência. Mas o Haiti vai permanecer, né, é a primeira nação aí que começa, aí depois sim que a gente vai ter esses ideais iluministas chegando na parte da América Espanhola e América Portuguesa. Então a gente vê aqui que a Revolução Francesa ela atravessou fronteiras mesmo, chegando até o continente americano, aonde ela fazia a sua dominação, tá? Não esqueçam disso, tá? A independência do Haiti em 1803. Só lembrando, né, a independência dos Estados Unidos é no século anterior, né? Então a gente está aí, mas muito próximo, né, na virada do século. E só depois, bem depois, que começa as independências do restante da América Espanhola. Valeu, gente. Fiquem com Deus. Um abraço.